Oi, gente, tudo bem com vocês? O tema de hoje eu já tô ansiosa. Olhem, decidi fazer esse vídeo porque eu perguntei lá no Instagram se vocês gostariam, se vocês também tinham crise de ansiedade e gostariam de saber o que eu faço para melhorar a minha ansiedade, porque para quem não sabe, eu tenho crises e crises de ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu já tive depressão, eu já tomei remédio, e hoje eu estou me sentindo muito melhor, de verdade. Então eu vim contar pra vocês um pouquinho minha experiência, eu não vim aqui falar o que você deve fazer, o que você não deve fazer, porque, pra quem não sabe, nós estamos no Janeiro Branco, que lá no Brasil tá tendo uma campanha, né? Essa campanha de Janeiro Branco é para você cuidar da sua saúde mental. Muita gente pensa que que só tem que fazer academia, ir no médico, saber como é que tá a pressão, essas coisas. Mas, gente, vocês não têm noção do quanto os seres humanos estão morrendo por depressão, por ansiedade. Eles se matam porque eles simplesmente não procuram ajuda, porque esquecem que tem psicólogos, tem psiquiatras e que não é vergonha nenhuma você assumir que você tá doente. E é isso. O vídeo de hoje eu resolvi me expor mesmo. Não vou ligar para os comentários. O que eu quero mostrar para vocês é que eu tenho certeza que muita gente aí sofre ansiedade, sofre depressão e que é super possível, gente, você ter uma vida boa. E vou mostrar pra vocês o que é que eu fiz pra me curar, mas vou contar um pouquinho de como começou tudo. E rezar pra não chorar, porque eu já tô quase chorando, porque ai, gente, só quem tem ansiedade sabe como é difícil, né? Mas vamos pro vídeo. Eu sempre fui uma criança muito feliz, muito alegre, gostava de falar bastante. Inclusive, minha avó vivia brigando comigo. Cala a boca, não se intromete nessa conversa. Porque eu era novinha e queria conversar papo de adulto, um absurdo, né? Mas eu fui crescendo e eu fui tendo comportamentos na minha adolescência muito difíceis. E foi aí que a gente detectou que eu não estava bem da minha saúde mental. Então, o que acontece? Eu tive alguns relacionamentos quando eu era nova e, gente, vocês não têm noção. Todo relacionamento o cara que eu conhecia hoje, amanhã já estava dentro da minha família, eu não conhecia ele, eu não sabia nada sobre ele, eu simplesmente já começava a namorar. Eu namorei uns 2 ou 3 e eles foram dessa mesma forma. Infelizmente, todos me traíram. Mas vocês acreditam que os meus amigos me mandavam fotos e eu via a pessoa lá e eu dizia, mas não é ele. Por quê? Porque eu tinha muito medo de ficar sozinha, de ser renegada, de não ter alguém do meu lado. Então, a partir daí, hoje, mais madura, eu vejo, cara, eu já tinha problemas. Porque o que é que tem? Você tá com uma pessoa, vê que ela não presta, tchau, né? Mas não, eu insistia nesse relacionamento, eu não ligava se eu levava gaia, se eu era traída. E tipo, cada relacionamento desse foi devastador na minha vida, vocês não têm noção. Eu perdi escola, eu sempre estudei em escolas boas, eu sempre fui estudiosa. E quando chegou no ensino médio, eu comecei o meu primeiro relacionamento. E assim, eu repeti de ano, porque eu deixei de fazer prova pra estar com a pessoa, pra viajar com ela. Também tive outro relacionamento super abusivo, que me tratava super mal, além de me trair, teve agressões e tanto verbais. Pra mim, as agressões verbais eram bem piores do que as físicas, e eu não conseguia sair desse relacionamento, eu não conseguia. Foi quando a minha vida já estava uma tragédia, eu já não estudava. O meu avô e minha mãe me deu uma loja de roupas para eu trabalhar, que eu sempre gostei. Eu sempre fui uma menina muito animada, pra cima, não vou chorar.
E infelizmente eu encontrei pessoas muito ruins no meu caminho que me degradaram, assim, tipo, me botaram pra baixo, me levaram assim pro fundo do poço. Mas eu fiquei no fundo do poço mesmo. Apesar de eu ser menina naquela época, ainda uma menina ingênua, eu não sabia, eu não via maldade nisso, eu era apenas uma menina apaixonada e queria muito que o relacionamento desse certo. Eu sempre aceitava tudo. Eu sempre fui uma menina assim, que eu nunca gostei de bater boca com ninguém, de brigar com ninguém, porque eu sempre tive medo da reação do próximo. E aí, nesses relacionamentos aí abusivos, eu via, né, o quanto... hoje eu vejo o quanto eu fui imatura, e graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa. E depois de todo... Isso foi uns 5 anos, tá, pessoal? 5 anos de degradação, assim, da vida. Sem estudar, má companhia, más amizades, amizades que, sabe, não proporcionavam nada, era só festa, era só gastar dinheiro, era só curtição. E assim, não me trouxe nada de bom, só coisas ruins. Algumas pessoas da minha família se afastaram de mim. Eu vi a família toda falando mal de mim, dizendo que era inadmissível, eu sempre tive uma criação boa, que eu não estava respeitando a minha família. E de fato, eu simplesmente larguei de mão, esqueci a minha família para viver esse relacionamento, porque uma coisa na minha cabeça é que eu não poderia perder um relacionamento. Eu ia morrer com essa pessoa. E aí, foi vendo, a minha família de longe foi vendo, eu sempre viu que eu tava machucada. Nossa, foi muita coisa difícil. E eu emagreci muito. No último relacionamento, eu perdi praticamente 20 quilos. Muito doente mesmo. E aí foi quando a minha família, eu lembro até hoje, a minha avó foi lá, eu aluguei um apartamento, né? Porque a minha família não aceitava meus relacionamentos, então eu saí de casa bem novinha e fui morar com essa pessoa. E aí, 5 da manhã, foi o dia que me resgataram desse inferno, porque eu deixei, muitas vezes eu pensei em me matar, porque acordar do nada e a pessoa te xingar, sabe? Pronto, não vou chorar. E eu sei que muita gente vive isso, gente. Então, cara, se apega à família, a Deus e tenta sair desses relacionamentos. Se ele te trata mal, se você fica muito presa, se você não pode fazer nada, gente, foge desse relacionamento. Pronto. E aí, depois disso, foi quando a minha família foi lá me buscar. Minha avó, meu avô, bateram na porta e: Camila, arrume suas coisas que você vai embora agora. E eu não posso, eu não quero, eu não vou deixar o meu namorado, não sei o que, eu não posso. Arrume suas coisas agora. Eles arrumaram, a casa tava toda quebrada, os armários quebrados, uma bagunça, vidro pra todo lado, porque era muita briga. Olha, e aí, nossa, eles ficaram muito assustados. E mesmo assim eu fui pra casa da minha avó e eu fugi. Eu deixei uma carta. Na verdade, eu não fugi. Eu disse: vó, eu não vou ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero ficar com ele. E eles me deixaram. Só que 2 semanas depois, eles me acharam, graças a Deus. E aí me tiraram de... Assim, foi aí que a minha vida começou a andar. Então daí eu já via que eu era uma menina instável, que eu era uma menina que tava precisando de ajuda, né? Foi aí que minha família toda, eles são enfermeiros, médicos, a família da minha avó, eles falaram: a Camila precisa de um psiquiatra. E assim, foi muito difícil pra mim aceitar, né? Porque, cara, psiquiatra, gente louca, né? Mas tudo bem, eu vi a minha família se esforçando, porque eu não era uma pessoa ruim, não.
eu sempre tratei todos bem. Eu amo a minha família é tudo pra mim. E aí foi quando eu fui num psiquiatra, meu avô e minha avó foram num lugar que ficam, que eu esqueci o nome agora, que ficam as pessoas que tem que ficar lá internadas mesmo. E eu falei, vô, eu não quero ficar aqui, por favor. E ele falou, não, você não vai ficar aqui. A gente só veio falar com ele. Beleza, aí eu fui no psiquiatra e o primeiro dia, eu lembro como hoje, eu falei pro psiquiatra, eles tiraram o meu namorado de mim, não sei o que, eu não quero, eu amo ele, eu quero ficar com ele. E o psiquiatra, tá bom, você vai ficar com ele, mas me prometa que você vai tomar esses remédios. E aí ele passou os remédios pra mim. Ai, foi me recuperar. Eu tomei os remédios e assim, gente, o efeito colateral era muito ruim. Eram remédios muito fortes. A minha boca ficava assim, muitos momentos eu não saí de casa, eu me contorcia, sabe? Mas o doutor falou que era normal, porque ele explicou que, assim, o nosso cérebro, a gente faz coisas sem pensar. Eu tava nessa fase, assim, eu não pensava no risco. Por exemplo, se eu pulasse numa ponte, eu não ia, no meu cérebro, não ia chegar que isso era perigoso. Eu não tava tendo noção das coisas graves, sabe? Então ele falou que o nosso cérebro era assim, alguma coisa assim, e tava mais pra cima, e que o remédio ia fazer isso. Então, por isso que eu tive muitas contrações e remédio muito forte. E foi aí que eu tomei remédio. Foi quando eu me estabilizei. Eu tinha, eu acho que eu tinha 18 anos quando isso tudo aconteceu. 18 para 19. E aí eu tava bem calma, minha família sempre me apoiando. Eu tava doente mesmo e eu precisava de um tempo pra mim, um tratamento. Não era hora de estudar, não era hora de trabalhar. Era o momento de eu estagnar estagnar não, descansar a minha mente. E é isso. Depois disso, eu fui fazer o supletivo, porque eu tinha perdido a escola. E aí eu fiz o supletivo, passei. Nossa, a minha família é incrível, porque eu fiz o supletivo, repeti uma matéria, tive que voltar e tipo, eles não... Poxa, Camila, você vai fazer supletivo, a gente pagou a escola cara a vida toda. Eu nunca tive essa pressão, a minha família é incrível, porque eles apoiam tudo. A minha mãe é professora, minha tia é médica, meu tio é empresário de futebol, e ele nunca estudou, meu tio, viu? Minha mãe teve 2 filhas, meus avós pegaram a gente pra criar. Enfim, pra vocês terem noção de como é a minha família, é incrível. Ninguém me pressionou. E aí foi quando eu comecei a tomar o rumo na minha vida. Meus avós tinham uma cafeteria, eu fui trabalhar com eles pra distrair a cabeça. Todo dia eu ia lá no café. Depois eu fui pra São Paulo, passei um tempo lá em São Paulo, voltei. Aí começou, né? A minha mãe, olha, Camila, você precisa trabalhar ou estudar, porque faculdade eu não queria fazer no momento. E aí foi quando eu fui trabalhar vendendo cartão no supermercado. Pra mim, eu sempre levei a vida assim, cara, eu vou conseguir, eu sou uma pessoa forte, sabe? Mas eu tinha morrido ali, mas recuperei. Eu disse, vou encarar, eu vou trabalhar. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi esse primeiro trabalho, que foi lá no Walmart, com os meus amigos. Conheci amigos que até hoje são muito amigos meus, Thalita, Natália, e tipo, foi dali que a minha vida começou a dar um rumo. Eu trabalhei lá 1 ano e, cara, eu ficava 12, 13 horas em pé. Você quer fazer o cartão do hiper? Quer fazer o cartão do hiper? E isso me fez uma mulher muito forte. Por quê? Eu sempre tive a vida boa, a minha família sempre foi de boas condições. Então, a vida que eu tava era com o pessoal riquinho, os playboyzinhos, as filhinhas de papai.
era gastando 500, 600 reais numa festa, numa roupa, 1.000 reais, 700 reais. Então, eu nunca precisei. Mas quando eu me vi naquela situação, a farda era horrível. E as pessoas que me viam, nossa, Camila, você tá trabalhando aí, você estudou numa escola cara, não sei o quê. E tipo, isso foi um pouco humilhante, mas me fez crescer como pessoa. Receber o meu primeiro salário foi emocionante. E foi daí, minha gente, que eu conheci minha amiga, que eu já tava 2 anos sem sair de casa pra lugar nenhum. Era de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, sem conhecer ninguém, sem ver rua, sem sair, sem me divertir. Foi quando a minha amiga Thalita insistiu pra que eu fosse pra uma festa. E foi lá que eu conheci, nessa festa, o Juan. E, cara, diferente de todos os relacionamentos, eu já tava super bem, como é que eu posso falar? Mentalmente, eu já sabia o que eu queria pra minha vida, eu já sabia, já tava mais tranquila, não tive problema. Esse ano foi muito legal pra mim. Juntei dinheiro. E aí foi quando eu conheci o Juan e a minha vida mudou. Mas eu fiz diferente. Eu não apresentei ele pra minha família. Eu fiquei namorando 1 ano com ele primeiro pra saber se ele era o cara certo, pra depois apresentar pra minha família. E por isso que deu certo. Voltando ao assunto. Comecei a trabalhar numa empresa de vendas de curso de inglês. Eu sempre gostei de vendas. E aí foi, beleza. Tava tudo maravilhoso, tudo perfeito. Foi quando dessa empresa eu era vendedora e virei gerente. Depois o cargo aumentou, a pressão aumentou. Meu amor, não dê uma pressão pra uma pessoa ansiosa, não, que você fica naquela loucura. A meta é vendas, 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 vendas. Quanto mais você vender, mais você ganha. Então eu ficava naquilo, né? Meu Deus, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender. Eu trabalhava 12, 13, 14 horas, então me vender, vender, vender. E depois disso, eu ainda ganhei mais uma promoção. Eu virei gerente de treinamentos. E foi aí, gente, que tudo desmanchou na minha vida de novo. Por quê? A minha ansiedade voltou com força. Mas voltou muito, muito pesada. Teve dias... Por quê? Porque era muita pressão. Eram 4 escolas, 4 equipes que eu tinha que coordenar. Muitas pessoas não acreditavam em mim. E eu fiquei assim... Porque você sabe como é empresa de vendas, né? E eu ficava, cara, por quê? Eu acabei de começar, por que essas pessoas estão falando mal do meu trabalho? Eu sempre ficava isso na cabeça, gente ansiosa, né? Que se importa, eu sempre me importei muito com a opinião das pessoas. E aí foi isso. E aí, gente, foi quando a minha ansiedade voltou com força. Gente, eu tava comendo, eu engordei 20 quilos. Eu cheguei a comer 9, 10 pães pela manhã. Sabe o que é comer 10 pães? Gente, é muito ruim. É assim, é você comer 2 pratos de feijão, arroz e depois comer pão e depois comer biscoito e você come e não para de comer e você fica com falta de ar e você quer mais comida e você não fica cheia. Cara, vocês não sabem não. Tipo assim, vocês devem saber, né? Porque muita gente vive isso. É a pior sensação do mundo. Você querer comer o mundo e não te saciar. E é isso, gente. E aí foi quando eu comecei a ter crises de pânico. E realmente, eu tava lá num treinamento. Foi quando eu tive que sair daquela sala porque eu tava morrendo de medo. Mas me diga do que? Eu não sei. Eu só sei que eu saí, fui no banheiro, chorei. Bateram na porta e eu saí correndo pra rua porque eu precisava respirar. E aí eu disse, caraca, tô doente de novo. E aí, meus amores, eu pedi pra sair do trabalho. E também descobri que eu tava grávida depois que eu pedi pra sair do trabalho. E aí começou a minha vida a tranquilizar. Eu disse, não, eu tô com um bebê, não sei o quê. Eu preciso me centrar, eu não quero viver isso. Pronto. E a minha ansiedade e a minha gravidez foi maravilhosa. Eu até emagreci, eu não comi muito, eu comi coisas saudáveis. E aí eu voltei. Foi quando eu tive um filho, me casei, fui morar com minha mãe. Eu sempre morei. Meu marido veio morar com a gente. E aí, gente, a gente inventou de abrir uma loja e a gente gastou muito nessa loja, muito.
Ai, meu Deus. E começaram as brigas, porque a gente comprou tudo no cartão e tudo que entrava na loja a gente era pra pagar, não tinha lucro. Então a gente começou a brigar, a gente começou a se desrespeitar com um bebezinho pequeno. Meu marido, sabe, foi difícil. Foi quando eu tive que voltar para esse meu trabalho, que eu tinha pedido para sair, para tentar reerguer um dinheiro. E, cara, foi muito, assim, difícil pra mim, porque imagina você pedir pra sair do emprego como gerente e aí você voltar como vendedora normal e as coisas já não estavam tão bem com o Brasil, né? As pessoas não estavam querendo gastar muito, então eu me senti muito mal. E aí as crises começaram, comendo, brigando em casa, discutindo, e com o bebê. E aí foi quando eu disse, quer saber, eu vou procurar ajuda. E eu fui fazer a minha terapia. Gente, já começo dizendo que terapia é vida, terapia salvou meu casamento, terapia me fez estar madura para esse momento, porque eu acho que Deus sabia que eu ia vir para a Europa. E, cara, foi incrível, porque a gente conversou, a gente fez terapia cognitiva. E nessa terapia, ela faz a gente lembrar momentos difíceis lá da nossa infância e volta, sabe? É meio que uma hipnose. E realmente você vê tudo, gente. O que você viveu, o que você não viveu. Você vê, cara, eu podia ter feito diferente. Cara, por que fizeram isso comigo? Sabe? Quando eu era criança, quando eu era adolescente. E você vê. E aí ela começa a mostrar várias cartinhas que são, assim, como sentimento de pessoas. Tem crianças, tem adultos. E aí ela me ensinou que todo ser humano tem uma criança e um adulto saudável. E nós devemos saber lidar com essa criança. Por exemplo, quando você briga com alguém, você chuta alguma coisa. Essa é a sua criança, entendeu? É irracional, que tá lá e chuta. Quando você grita com alguém, é a sua criança. E um adulto racional é o quê? Não, calma criança, que eu tô aqui, ele errou, eu errei, a gente precisa conversar, não é gritando, não é brigando. Então foi incrível esse método que ela teve comigo, porque aí eu consegui, calma criança, sempre que eu tô muito angustiada, eu digo, calma criança, vai se resolver, eu sei que você tá com medo, mas vai se resolver. E tudo assim eu levo na minha vida. E também ela me deu uma garrafa de água que tinha uns brilhinhos e era roxinho. E ela me mostrou, uma pessoa saudável, tá tudo parado. E quando você tá numa crise de ansiedade, ó, você chacoalha a água, é como tá o seu cérebro, entendeu? Cheio sabe? Tá uma loucura. Então, todo mundo respira. Então, eu tinha que segurar isso e respirar. Eu aprendi a respirar. Quando você respira, parece que sua alma, ó, respirar, inspirar, respirar, inspirar. Isso te deixa muito mais tranquilo, gente. Foi uma dica assim incrível. E sobre o meu marido, eu insisti pra ele, vamos fazer a terapia. E cara, foi a melhor coisa. A nossa terapia de casal é saber que todas as vezes que ele errou, ele sabia. Ele falou, olha, eu sei que eu errei naquela época, que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tava muito estressado. E aí eu ouvi o lado dele, aí eu entendi o porquê ele tava estressado. Foi quando a gente começou a pensar juntos e entender que a gente precisa um do outro, a gente precisa se respeitar primeiramente. A gente não tava num momento bem, mas que a gente ia conseguir, que não adiantava se desesperar, brigar com um, brigar com o outro. E foi isso. Foi a melhor. E aí, gente, foi tomando remédios, depois fiz a terapia. Essa terapia, gente, eu digo, salvou minha vida, salvou o meu casamento, porque a gente se tornou... Eu hoje aprendi a ouvir ele. Quando ele tá muito irritado, eu não quero conversar com ele, eu deixo ele ficar mais tranquilo, porque ele falou na terapia que quando ele tá muito nervoso, ele explode. Então é melhor eu esperar e depois ficar tranquila, a gente conversa. E é isso. Eu só queria dizer a vocês, já me prolonguei muito, me expus muito, mas é só pra mostrar pra vocês, gente, que
vocês não estão sozinhos, vocês que passam depressão, vocês que passam ansiedade. O legal é... Eu esqueci de falar também, desculpa. Eu tive crises de pânico, aí do nada eu comecei a ter medo de elevador, eu tive medo de altura, medo de avião, e eu nunca tive medo de avião. E era um medo assim, eu fui para São Paulo de avião e eu gritava no avião, literalmente, as aeromoças vieram falar comigo. A minha mãe, Camila, o que é isso? Eu digo, mãe, eu tenho medo. Eu morava no 11º andar no apartamento, na cobertura, e eu ia de escada por medo de elevador. Vocês não estão entendendo o que eu vivia. É muito ruim viver assim, com esse medo constante. E, cara, vir pra Europa, passar 14 horas de voo, depois pegar 2 horas. Gente, vocês não têm noção, eu fui uma pessoa tão forte. Não foi fácil, não. Estar sozinha, vocês sabem que uma pessoa ansiosa gosta de conversar, e eu não tenho ninguém pra conversar no momento fisicamente, então eu ligo muito para as pessoas porque eu não quero me deixar depressiva, ansiosa. E assim, todo mundo me falou que aqui na Europa, principalmente aqui onde eu tô, na França, os dias são muito fechados, o inverno é muito rigoroso, não tem sol, as pessoas de manhã saem à noite, então isso parece que ajuda a pessoa a se deprimir mais. Mas eu disse, não, eu não vou me deixar levar, eu não vou, eu sou forte e eu consigo. Então, gente, esse vídeo é só pra mostrar pra vocês que é possível sim você controlar a sua mente. Eu sou ansiosa, eu tô ansiosa, sim, eu tô ansiosa às vezes. E quando eu começo a comer, eu falo, não preciso comer tanto. E aí eu paro, vou fazer alguma coisa, vou brincar com minha filha. E eu admito, o YouTube tá me ajudando muito. As mensagens que eu recebo de vocês também. E é isso, se você sofre de ansiedade, se você já sofreu de depressão, me fala aqui, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém que está mal a se recuperar. Se você não me segue lá no Instagram, me siga. Mamãe Viajante 2020, já fala 2021. Tá vendo como... E é isso, um grande, grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!